Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos introduzir o sistema respiratório, falando algumas generalidades sobre esse sistema, as suas principais funções e as suas divisões. Inicialmente, quando a gente começa a falar sobre o sistema respiratório, logicamente vem a palavra respiração em nossa mente. E o que significa respirar ou respiração? Essa é uma característica básica dos seres vivos que vai consistir então em absorver o oxigênio, que está presente no ar ambiente e eliminar o gás carbônico que vai ser proveniente das oxidações celulares, porque nós falamos em respiração, pensamos em sistema respiratório e a gente não se dá conta de que a nossa célula também faz essa troca gasosa, também faz essa respiração. Então, na realidade, a gente absorve o oxigênio para a nossa célula utilizar e no seu processo de respiração celular, que vocês devem ver em bioquímica, acontecem sucessivas oxidações celulares que resultam na produção do gás carbônico. Desta forma, na respiração, em grande termos, no grande termo geral, a gente capta o oxigênio do ambiente e elimina o gás carbônico que é proveniente das nossas trocas celulares. Desta forma, a gente consegue manter os gases equilibrados dentro do nosso organismo. Bem, em seres superiores, no nosso caso, a troca gasosa ela acontece de uma maneira indireta, uma vez que o sistema respiratório não trabalha sozinho. Ele trabalha em associação com o sistema cardiovascular, já que o sistema respiratório capta o oxigênio, esse oxigênio se difunde para o sangue e o sistema cardiovascular, através do bombeamento desse sangue para os tecidos, de uma maneira em geral, auxilia o processo de respiração. Então, não tem como falar que o sistema respiratório trabalha distante do sistema cardiovascular e vice-versa. Por isso, em muitas situações, chamamos esses sistemas de sistema cardiopulmonar ou cardiorrespiratório. Então, o sistema respiratório é responsável por captar o oxigênio presente no ar ambiente, aí o oxigênio se difunde para o sangue é conduzido por todo o sistema cardiovascular até chegar nos tecidos, os tecidos captam esse oxigênio, o utilizam, e após as oxidações celulares, a produção do gás carbônico, esse gás carbônico se difunde dos tecidos para dentro do sangue, o sangue chega até os pulmões e aí esse gás carbônico pode ser eliminado. Desta forma, a gente pode dizer que a troca gasosa é indireta, porque o sangue ele é um intermediário entre o nosso organismo e a produção e eliminação desses gases. Então, esse sangue vai ser um intermediário associando e auxiliando o sistema respiratório em realizar essas trocas gasosas. A gente diz que é uma maneira indireta, porque em seres, por exemplo, unicelulares, a gente pode dizer que a captação é direta do oxigênio por aquela célula, ela produz o gás carbônico e ela elimina diretamente esse gás carbônico. Então, como nos seres superiores nós temos o sangue transportando esses gases de um lado para o outro, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, nós dizemos que ele é um intermediário e a troca gasosa se dá de maneira indireta. Bem, a gente quando pensa em sistema respiratório lembra do pulmão, que de fato vai ser o órgão respiratório por excelência, uma vez que é lá que acontecem as trocas gasosas. E apesar da gente pensar que é o pulmão o único órgão respiratório, na verdade é uma pequena parte do pulmão, nem é todo o pulmão que realiza a troca gasosa, como nós vamos ver na aula de hoje. Esse sistema respiratório é composto por vários órgãos que têm como função também transportar esses gases até chegar ao local onde de fato vai acontecer as trocas gasosas. As trocas acontecem dentro do pulmão, por isso ele é considerado o órgão respiratório por excelência. Porém, existem vários outros componentes nesse sistema que vão permitir a condução desses gases. Bem, diversas são as funções desse sistema respiratório. Tá? A primeira e mais óbvia é a que a gente acabou de comentar, o suprimento de oxigênio ao organismo e eliminação do gás carbônico. Esse é o processo de respiração, puro e simples. Além desse processo de respiração, de troca gasosa, acontece também que o sistema respiratório tem uma importante participação no equilíbrio térmico. Isso porque, durante o nosso processo de respiração, nós eliminamos água, nós perdemos água e com isso a gente
auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura corporal. Uma outra função extremamente importante, especialmente para nós fisioterapeutas, né, vai ser essa manutenção do pH plasmático. Isso porque a gente sabe que o que se influencia no pH é o gás carbônico e o íon bicarbonato. Então, o gás carbônico, ele também influencia grandemente o pH do nosso corpo e, desta forma, se nós aumentamos a frequência respiratória e eliminamos mais gás carbônico, ou se nós diminuímos a frequência respiratória e com isso nós diminuímos a concentração de gás carbônico no nosso sangue, nós diretamente estamos influenciando no pH. Sabe-se que o gás carbônico é uma substância ácida, então o seu excesso no nosso organismo, como por exemplo em situações onde nós estamos em uma bradipneia, um processo em que nós estamos respirando menos que 12 vezes por minuto, nós podemos acumular o gás carbônico e isso, como o gás carbônico é ácido, influenciar no pH de uma maneira que esse pH vai cair, vai tender a ficar mais ácido. Portanto, é interessante e fundamental sabermos disso para que lá na frente, quando estivermos estudando fisioterapia respiratória, né, a gente consiga mexer na ventilação mecânica do paciente através exatamente dessa alteração, ou no volume que o paciente respira, ou na frequência que esse paciente respira. E alterando esses parâmetros, nós conseguimos auxiliar na manutenção e no controle do pH plasmático para esse paciente. Porém, para esse primeiro momento, basta vocês pensarem que, como o gás carbônico é uma substância ácida e ele é eliminado, né, pelo sistema respiratório, esse sistema é capaz de influenciar o pH através ou da retenção ou da eliminação desse gás carbônico. Uma outra função desse sistema é a filtração de partículas e de pequenos êmbolos, né? Nós temos pelos na entrada do nosso nariz e temos cílios, que são pequenos pelos que estão ao longo da nossa via aérea. E com isso, eles conseguem fazer a filtração de partículas e pequenos êmbolos, aprisionando e permitindo a sua eliminação. A próxima função, a gente diz que é a função bioquímica do pulmão. Sabe-se que o pulmão ele é fundamental para a ativação de enzimas presentes no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês estudam mais aprofundadamente na fisiologia, né? E nesse momento é importante que vocês entendam que quando o sangue passa pelo pulmão e essa enzima está passando por esses epitélios, ocorre a ativação de uma enzima desse sistema. Então, de uma maneira simplificada, pensem apenas que o pulmão exibe uma função bioquímica que é a ativação enzimática, tá? A enzima se chama ECA, tá bom? Bem, além dessa função bioquímica, o sistema respiratório também participa da fonação, porque a emissão de som, a emissão de voz, ela se dá quando o ar passa pela nossa laringe e vibra as nossas pregas ou cordas vocais. Então, na verdade, se vocês colocarem a mão na região anterior do seu pescoço, na laringe, e vocês emitirem som, ou seja, vocês conversarem, vocês percebem que a laringe está vibrando. E é interessante ressaltar que a gente só consegue emitir som durante a expiração. Na inspiração, a gente não consegue, porque eu brinco que a gente não consegue falar para dentro, conversando para dentro enquanto a gente está respirando. Então, a gente só inspira, puxa o ar para dentro do pulmão e na hora de emitir o som, a gente só consegue emitir na hora da expiração, que é na saída do ar. O ar sai vibrando as pregas vocais. Porém, como não somos profissionais da fonoaudiologia, essa função na fonação, ela vai ser apenas mencionada, tá? Nós não vamos estudar a fundo essa participação na fonação do sistema respiratório. Agora, independente de todas essas funções, a primeira que não pode deixar de mencionar ou de lembrar é realmente as trocas gasosas. Então, esse suprimento de oxigênio ao organismo e eliminação do gás carbônico, que nada mais é do que a troca gasosa, a troca entre os gases que são necessários para o adequado funcionamento do nosso organismo,
ela, sem dúvida, é a função principal e a mais importante que não pode ser esquecida. Bem, quando estamos falando de sistema respiratório, nós podemos dizer que existem duas divisões, uma divisão anatômica e uma divisão funcional ou fisiológica. A divisão anatômica diz que o sistema respiratório é dividido em trato respiratório superior e inferior, literalmente porque o trato respiratório superior está acima do trato respiratório inferior. E já na divisão funcional ou fisiológica, a gente diz que existe a porção de condução e a porção de respiração. Porque, como eu mencionei para vocês, o sistema respiratório tem órgãos que vão permitir a entrada e a saída de ar de dentro dos pulmões e que o pulmão é o órgão respiratório por excelência. Tem uma parte específica do pulmão que é onde acontece a troca gasosa. Então, toda aquela parte do sistema respiratório que só está conduzindo o ar é chamada de porção de condução, via aérea de condução. E aquela parte pequena, restrita do pulmão, que é responsável por realizar as trocas gasosas, vai ser a porção de respiração ou via aérea de respiração. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso já já. Bem, então aqui nós temos uma imagem simplificada do sistema respiratório. Vou tentar mostrar para vocês aqui então o sistema respiratório sendo dividido em nariz com a cavidade nasal aqui, logo depois tem a faringe lá atrás e a laringe, tá? Que fica na região anterior do pescoço. Abaixo da laringe tem a traqueia, que se divide em brônquios, e esses brônquios vão se subdividindo cada vez mais dentro desse pulmão, tá? Então nós podemos dizer que a via aérea que é chamada de via aérea superior ou trato respiratório superior, ela é compreendida ou estão presentes nessa parte a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Então, até a laringe, que fica na região anterior do pescoço, nós podemos dizer que é a via aérea superior. Então, quando a pessoa tem rinite, sinusite, são alterações na via aérea superior. Aí, falamos também em via aérea ou trato respiratório inferior. Então, até a laringe é trato respiratório superior, da traqueia para baixo, traqueia, brônquios, pulmões aqui e toda a divisão desses brônquios vai ser considerado então via aérea ou trato respiratório inferior. Traqueia, os brônquios e as suas várias subdivisões em bronquíolos até chegar em saquinhos chamados alvéolos, e tudo isso está dentro do pulmão. Portanto, o trato respiratório inferior é composto pela traqueia, pelos pulmões, com toda a divisão dos brônquios até chegar nesses alvéolos, tá? Então, por exemplo, a pneumonia, ela é uma infecção do trato respiratório inferior, tá? Bem, então aqui eu tenho uma imagem, lembrando que acima da traqueia existem várias outras estruturas, né? Então a gente tem aqui o nariz com a cavidade nasal, faringe e laringe no trato respiratório superior e a traqueia, da traqueia para baixo, via aérea inferior. Eu vou mencionar para vocês agora que, como eu havia comentado, a traqueia sofre várias ramificações até chegar em saquinhos chamados alvéolos. Então eu vou mostrar isso para vocês nessa imagem aqui. Vocês estão vendo a traqueia e cada vez que ela vai se dividindo, esses brônquios vão ficando cada vez de calibre menor. Então a traqueia tem um diâmetro mais espesso do que os brônquios primários, que seria a primeira divisão da traqueia, o brônquio secundário, que é a segunda divisão da traqueia, o brônquio terciário, que é a terceira ramificação da traqueia. Então, digamos, traqueia está aqui, essa é a primeira ramificação, brônquio primário. A segunda ramificação, brônquio secundário. A terceira ramificação, brônquios terciários. Então, vocês podem observar que eles vão cada vez progressivamente diminuindo o seu calibre, até que o calibre fique tão pequeno, chega a 1 milímetro, que aí ele para de chamar brônquio e vai se chamar bronquíolo. Então, um bronquíolo é um brônquio que tem um diâmetro menor do que 1 milímetro, tá? Então, é bem fininho mesmo. Então, esses bronquíolos podem ser chamados de bronquíolos terminais ou de bronquíolos respiratórios. Vamos lá, então. Vocês estão enxergando aí a traqueia com toda a sua divisão, e quando o bronquíolo chega nessa parte aqui, ele é chamado de bronquíolo terminal, tá? Bronquíolo terminal é até esse local que eu estou passando a seta para vocês.
Esse saquinho que vocês estão enxergando já está representando, então, esse alvéolo aqui, tá? E esse bronquíolo que está diretamente levando o ar para dentro do alvéolo, esse é o último bronquíolo, ele é chamado de bronquíolo respiratório. Eu chamo atenção para vocês não confundirem, porque apesar de ser o último bronquíolo, ele não é chamado de bronquíolo terminal. Eu vou explicar o porquê. Então, esse bronquíolo que está junto ao alvéolo é chamado de bronquíolo respiratório. Lembra que eu comentei que apenas uma pequena parte do sistema respiratório e do pulmão fazia de fato a troca gasosa? Pois é, quando chega nesse ponto aqui, bronquíolo terminal, acaba a via aérea de condução, aquela que vai servir apenas para levar o ar até o local onde vai acontecer a troca gasosa. Já o bronquíolo respiratório com o alvéolo, esses são a chamada via aérea de respiração, porque é exatamente neste ponto e apenas nesse ponto que acontecem as trocas gasosas. Então, dessa forma, fica claro que é uma parte bem pequena do nosso sistema respiratório que faz de fato a troca gasosa, tá? Então, vamos falar sobre a diferença de via aérea de condução e via aérea de respiração. Bem, conforme eu acabei de mencionar, a via aérea de condução é aquela que vai permitir a entrada e a saída de ar dos pulmões. Mas também é importante chamar a atenção que essa via aérea de condução, ela umedece, aquece e filtra o ar inspirado. Então, inspirar é o ar entrar, tá? O ar inspirado, ele tem que ser preparado, tá? Então, como é que ele vai ser preparado? Ele vai ser umedecido, aquecido e filtrado. Então, retira-se as impurezas, esse ar vai ser aquecido e umidificado para chegar ao ponto das trocas gasosas de uma maneira mais adequada. Isso é importante, por exemplo, vocês conseguem perceber que se você respira melhor em um local de natureza do que, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte ou de São Paulo, que tem muita poeira, muita poluição. Então, o sistema respiratório precisa de filtrar essas impurezas. Por outro lado, quando a umidade do ar cai, né, fica muito baixa, a gente sente um incômodo para respirar, fica mais desconfortável. E por último, se nós estamos em locais muito frios, esse ar entra no nosso sistema respiratório incomodando, né? É mais difícil respirar. Então, essas vias aéreas de condução, elas vão permitir não só a entrada e saída de ar para dentro dos pulmões, mas também vai preparar esse ar inspirado. E essa preparação consiste em umedecer, aquecer e filtrar as impurezas. Já vou antecipar que esse processo de preparação chama condicionamento do ar. Nós vamos ver já na nossa próxima aula. Então, essa via aérea de condução, ela é composta pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, até os bronquíolos terminais, conforme mostrado nessa imagem anterior. Até aqui, onde eu estou com a minha seta, eu tenho a minha via aérea de condução. Daqui para cima, tudo é via aérea de condução. Portanto, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios com todas as suas divisões, até chegar em bronquíolos terminais, que são esses daqui, vão compor então a chamada via aérea de condução, que vai permitir então mais uma vez a entrada e a saída do ar e o condicionamento do ar, que vai ser essa preparação do ar inspirado, que vai ser consistido então dessas três etapas aqui que vocês estão enxergando: umedecer, aquecer e reter as impurezas do ar inspirado. Já a via aérea de respiração é aquela então que vai ser de fato revestida por alvéolo e onde acontece a troca gasosa. E conforme eu expliquei na imagem anterior, ela é constituída apenas dos bronquíolos respiratórios e dos alvéolos. Portanto, apenas essa parte final do sistema respiratório que nós estamos observando: bronquíolo, respiratório e alvéolo. Bem, então aqui eu tenho uma esquematização novamente dessa parte, falando que o sistema respiratório tem toda a sua divisão em nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. As divisões dos brônquios até chegar em bronquíolo terminal compõem a zona de condução, via aérea de condução, ao passo que os bronquíolos respiratórios e o alvéolo, que é constituído pelos ductos e sacos alveolares, formam
e compõem a via aérea ou zona de respiração. Pessoal, é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar então sobre cada uma dessas partes desse sistema respiratório. Até lá!